Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, precioso Consolador Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O tempo todo o Espírito Santo está nos ensinando acerca de Cristo Jesus, nos revelando, nos capacitando, nos enchendo, nos transformando pelo poder que há no nome de Jesus, da parte de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Você já declarou que hoje é mais um dia de vitória, mais um dia de alegria que o Senhor nos concedeu, e sim, nós iremos avançar, e sim, nós iremos buscar a face do Senhor, e sim, o Pai vai nos fortalecer, e sim, nós iremos avançar em prosseguir, em adorar e glorificar ao nome do Senhor, sim, todos os dias, e que muitas pessoas possam ser impactadas, que venham sentir o transbordar do fluir do Espírito Santo de Deus através da nossa vida, sim, 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 em nome de Jesus, que a nossa família, os nossos familiares venham ser transformados, salvos, libertos, curados, nossos vizinhos e todos aqueles, quanto nós tivermos a oportunidade de falar da palavra de Deus, para que venham ter conhecimento da salvação de Cristo sobre a vida dos povos, das nações. Bendito seja Deus. Vamos profetizar. Senhor, coloque a mão na sua cabeça. Senhor, nós declaramos o governo de Cristo sobre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Declaramos o governo de Cristo sobre as nossas emoções, Senhor, sobre a nossa alma, o governo de Cristo, Senhor, sobre todas as nossas forças, os nossos desejos, as nossas vontades. Declaramos o governo de Cristo em nome de Jesus. Declaramos o governo de Cristo sobre a nossa saúde, declaramos o governo de Cristo sobre a nossa vida sentimental, a vida conjugal. Declaramos o governo de Cristo, declaramos o governo de Cristo sobre o trabalho, declaramos o governo de Cristo sobre a família, sobre o nosso lar, declaramos o governo de Cristo sobre todas as decisões, sobre a empresa, sobre tudo que está relacionado sobre a sua vida. Declaramos o governo de Cristo, a proteção, o socorro sobre as crianças. Nós declaramos o governo de Cristo, alimentando o coração, o entendimento, a alma das crianças. Declaramos o poder de Deus sobre as nossas vidas, desde o alto da cabeça, a planta dos pés, sobre todas as coisas. Declaramos que é a palavra de Deus que vai prevalecer sobre o nosso coração, o alimento verdadeiro, o auxílio, a instrução que vai prevalecer, é a verdade da palavra de Deus sobre a nossa vida. Se você crê, declare: eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz em Abacuque 2:3, diz: pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. A palavra do Senhor diz que a visão aguarda um tempo designado. E como nós podemos saber se a visão é de Deus? Como a palavra do Senhor está ensinando, a visão ela aguarda um tempo determinado. Tem visões que vai ser para esse dia. Tem visões que vai ser para daqui a 2 semanas. Tem visões que vai ser daqui a tantos meses. Tem visões que vai ser daqui a alguns anos. Tem visões e sonhos, como eu tenho falado. Tem visões na oração. Tem visão de olhos abertos. Tem muitas experiências das quais o Senhor pode nos envolver, o Senhor pode falar por meio de nós, o Senhor pode imprimir aquilo que Deus tem preparado, que o Senhor tem reservado, que Deus está fazendo, seja um livramento, seja uma bênção, o que for, Deus ele vai imprimir no nosso espírito aquilo que já está determinado no campo espiritual.
Então diz que tem um tempo designado, porque o que vem de Deus certamente não vai falhar. E ela fala do fim. Ainda que demore, olha só como a palavra de Deus é maravilhosa. Ainda fala que ainda que demore, porque aos nossos olhos, nós acabamos, queridos, nós somos muitas das vezes apressados, a gente quer resolver as coisas tudo do nosso jeito, às vezes na hora que a gente quer. E as coisas de Deus não funcionam assim, porque Deus faz tudo perfeito, tudo de forma organizada. Não que nós não venhamos fazer, mas o que eu quero que você entenda é que ainda que nós venhamos fazer tudo da maneira que está ao nosso alcance, o de Deus, o que é de Deus, a perfeição de Deus, a organização do reino de Deus está além daquilo que nós, além da força do nosso braço, melhor dizendo. Então, como a palavra do Senhor diz, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, o nosso Deus, o que para a gente está demorando, para Deus não está. Está no tempo certo, está no momento certo, está no processo certo, as coisas estão encaminhando da forma certa. Então, a palavra diz que ainda que demore, e essa demora é falando acerca do nosso entendimento, ainda que a gente pense que está demorando, a palavra do Senhor diz: espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, queridos, o que o Senhor tem te dado uma visão, há um tempo para essa preparação. Você pode, vou dar um exemplo, ter uma promessa sobre a sua vida para ministrar as nações. E Deus, ele tem o seu tempo de preparação, aonde você vai aprender a ser fiel no pouco, aonde você vai aprender a ser fiel a ministrar para 1, para 2, a ter o mesmo coração para ministrar, para alcançar a vida de 1, do que para 10, do que para 100, do que para 20 mil. Deus, ele vai nos tratando, nos capacitando, nos ensinando, nos alinhando. Há um tempo, como diz a palavra, um tempo designado para isso. Está sobre a sua vida, quem sabe, uma palavra onde você vai ser um grande empresário, mas há um tempo determinado para que você venha alcançar outros níveis maiores. Nós temos aquele tempo do processo, onde você vai aprender a ouvir a voz do Senhor, a seguir a voz do Senhor, ainda que aos seus olhos esteja demorando, ainda que aos seus olhos seja pouco isso que você está fazendo, porque as coisas naturais não são como as sobrenaturais. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, os nossos pensamentos não são como do Senhor, são muito mais altas. Os pensamentos do Senhor são abundantes, são excelentes. Então, queridos, não vai tardar, não vai demorar. Essa visão da qual o Senhor já te deu, como o Senhor deu, revelando a sua promessa acerca da vida de José, levou um tempo. José já sabia, antes mesmo dele começar a passar pelo processo do abandono dos seus irmãos, daquela mentira dos seus irmãos, de ser vendido como escravo, de sofrer uma calúnia, de ser preso. José já sabia que o futuro dele apontava para a glória de Deus. De repente você tem uma palavra e você sabe aonde Deus já te reservou, assim como na vida de José. Você sabe que Deus vai te colocar em lugares grandes, porque a glória é dele, o poder é dele, quem faz é ele, quem determina é ele. Mas de repente você está vivendo uma situação de provação, para você entender que independente do que você esteja vivendo agora, isso não pode resumir, isso daí não pode finalizar, não pode ser como algo que você venha tirar, que isso não possa mudar, que ainda não esteja em tempo de mudar, de ser diferente, de você dar um pulo, um salto desse lugar onde você se encontra hoje, esses processos. Então, quando Davi é ungido a rei, ele volta a exercer o que ele fazia, cuidar das ovelhas. Gerou um tempo determinado, designado para o amadurecimento, para que ele fosse crescendo, para que ele fosse exercendo funções
e as pessoas vendo que verdadeiramente Deus era com ele. Então, queridos, guarde a visão que Deus te deu. Guarde a revelação da promessa que Deus te deu. Independente do que você está vivendo hoje, aponta para o alvo da promessa, a palavra que Deus tem sobre a sua vida. Nós sabemos aonde é o nosso alvo. Queridos, nós sabemos que o nosso alvo é a vida eterna, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é ser um instrumento que Deus venha se agradar do nosso coração. Nós sabemos que nós estamos batalhando e Deus é quem peleja contra aqueles que se opõem ao trabalhar ao reino de Deus contra a nossa vida. É Deus que nos dá a vitória, é Deus que nos concede força. Então não deixe que esse período, desse tempo designado, venha arrancar de você aquilo que você já sabe que está para acontecer. Nós sabemos através da palavra de Deus os eventos que têm que se cumprir até a volta de Cristo Jesus. Nós sabemos que Cristo vai voltar. E independente de tudo que está acontecendo, todo o rumo que está acontecendo no mundo, nas nações, nós permaneceremos esperando o tempo. Não falhará, certamente virá e não se atrasará. Tudo que Deus determinou vai se cumprir, tudo que Deus já decretou vai se realizar, o Senhor vai trazer à existência, já está determinado sobre as nossas vidas. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então permaneça na visão do reino, permaneça no coração, com a visão, na bondade, no fazer o bem ao próximo, em amar a Deus acima de todas as coisas, em amar o próximo como a si mesmo. Permaneça na visão do reino, permaneça na visão da vontade do reino de Deus, permaneça na visão da promessa que Deus te confiou. Em nome de Jesus, permaneça. Deus já te deu a visão, a revelação de que seus filhos vão ser transformados, vão ser alcançados. Permaneça na visão. Deus já revelou, Deus já falou que o seu esposo, a sua esposa vai ser transformada. Deus vai trabalhar, Deus vai libertar, Deus vai levantar. Continua na visão, continua na visão, continua na visão. Shekereabassore canta, rebaia xere abassure canta. Queridos, Deus não falha. Deus não falha, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então creia, toma posse em nome de Jesus. Tudo que é de Deus vai se cumprir. Não tem como, queridos, a gente ter algumas visões que quando elas são de Deus, não tem como sair de nós, não tem como a gente criar, não tem como a gente desenhar os desenhos que são do reino de Deus, as figuras que são do reino de Deus, as manifestações de Deus são impactantes. A gente não esquece, aquilo muda a nossa vida, transforma, nos enche de alegria, nos enche de paz. O que vem de Deus, as visões que são de Deus, queridos, nos traz segurança, porque o nosso Deus, Ele cuida. O que Deus traz em visão para nós nos traz paz. E ainda que seja algo que Deus está apontando para um livramento, ainda que seja algo que o Senhor está revelando, que está em curso contra a nossa vida, Deus te revela exatamente para que você venha se posicionar, orar, porque Ele já te concedeu a vitória. Quando Deus nos mostra uma visão de algo que vem contra a nossa vida, Deus já nos deu a resposta de livramento, resposta do cuidado dEle, resposta do amor dEle, resposta que não está passando nada desapercebido diante dos olhos dEle. Os olhos dEle são como chamas de fogo. O nosso Deus, Ele não se cansa, Ele não se fadiga, Ele trabalha, Ele guarda a nossa saída, Ele guarda a nossa entrada. Então descansa no Senhor, permaneça na visão. Essa é a palavra. Se você, a pessoa que você encontra hoje, diga a essa pessoa, permaneça na visão. Permaneça na visão. Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Eu sou a missionária Jessie. Hoje nós temos o culto na nossa igreja, a Igreja Evangélica Jesus para as Nações, tá? Nós temos o culto da tarde, às 15 horas. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Barueri, São Paulo. E temos o culto da noite também às 20 horas, tá bom?
no mesmo endereço, Avenida Aruanã, número 120, Barueri, São Paulo. Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Ela fica em Alphaville. Deus te abençoe. Você vai ser muito bem-vindo, você vai ser muito bem-vinda na nossa igreja. Nós ficaremos muito felizes de poder te receber a sua família, receber o seu amigo, a sua amiga, seja quem for. Deus te abençoe em nome de Jesus.